há certas coisas que os pais, e sempre a formação dos filhos deve ser dada pelos pais. Os pais devem ensinar em casa, sob pena do filho aprender errado na rua. Os conceitos fundamentais, os conceitos morais, todas as informações devem ser dadas pelos pais. Assim também, o pastor tem que ensinar o povo a orar. É função do pastor, senão ele vai aprender nas reuniões paralelas, de maneira errada, e vai fazer bobagem, e aí começa a pedir e não recebeis porque pedis mal. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11. E eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 13. E aconteceu que, estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhe por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. E lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Começou a tratar de oração. Os discípulos pediram: olha, João Batista ensina a orar. O senhor podia também nos ensinar a orar? Ele estava vindo de oração, Jesus estava vindo de oração. Esse episódio mostra a necessidade do ensino da oração. E nós temos ensinado bastante sobre a oração. E espero continuar ensinando sobre a oração, mas não para ficar como cultura, para ficar como prática. Primeiro nós ensinamos que você tem 2 tipos de oração, que são orações fundamentais. A oração que nós fazemos continuamente e a oração de luta, a oração de batalha. Que essa oração tem um tempo marcado, tem um assunto a ser tratado e nós separamos um tempo para estar diante do Senhor. Nós ensinamos também, olhando na palavra, que nós temos a oração da intercessão. Ou seja, nós nos colocamos entre Deus, nós estamos falando entre Deus, o Senhor Jesus, e a pessoa. Nos colocamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu trouxe esse problema para mim. E eu quero colocar diante do Senhor
e quero do Senhor a solução para essa questão. Isso é intercessão. Aqui o Senhor Jesus ensina alguns fundamentos da oração para que nós entendamos mais ainda. E aqui ele está falando de uma oração em caráter totalmente pessoal. Aí é uma questão bem pessoal, orando por si. E ele começa a falar nesse tipo de oração que tem 3 características que nós vamos ver aqui. Para você falar, ele diz, quando orardes, dizei. É oração para você falar diante do Senhor. E ele diz que toda oração é dirigida ao Pai. E não a oração dirigida a outra pessoa. E nós oramos ao Pai com a chancela do nome de Jesus Cristo. Esse é o caminho. E essa oração do Pai Nosso, que nós não vamos estudar aqui, é a mais curta, ela não está tão longa quanto registrada pelo evangelista Mateus. Mas ele fala, ora ao Pai, pede as coisas que você precisa. Mas ele passa dessa questão para uma questão de uma parábola que parece que é desligada do assunto. E ele começa a dizer assim, um amigo chegou na casa do outro, de noite. E esse amigo não tinha absolutamente nada a dar para esse amigo. Se lembra que sempre é o costume da pessoa ao receber, lavava pé e dava alguma coisa de comer, porque no meio do caminho não havia onde comer e o que comer. Então era normal fazer isso. Mas chegou na casa e não tinha absolutamente na casa nada para dar ao seu amigo. O que ele fez? Saiu da sua casa e foi lá na casa de um amigo que ele sabia que tinha. Mas era meia-noite. E bateu na porta desse amigo e falou, amigo, chegou um amigo na minha casa, eu não tenho nada para dar para ele. Me dá 3 pães, me empresta 3 pães. Naturalmente ele ia refazer os pães e devolver. Me empresta esses 3 pães. Eu falei, não, já estou deitado, eu e meus filhos, não é hora de pedir pão, não. Não é hora de pedir pão. E o Senhor Jesus começou a ensinar alguma coisa fundamental. Se ele disser isso para você, não vai embora sem o pão. Você precisa do pão. Então ele vai atender por 2 maneiras. Se ele não atender porque é seu amigo, ele vai atender porque você não sai da porta dele. Porque você está importunando ele ali. A persistência em oração é um ensino de Jesus. Ele está dizendo com isso, persiste em oração. Insiste na oração. Porque ele mostra uma coisa, que ele fala aqui, o amigo tem uma necessidade premente em hora inadequada. Nós temos sempre uma necessidade, não com aviso prévio. Daqui a 5 dias e 3 horas e 5 minutos você vai ter uma necessidade. A necessidade acontece quando você menos espera. Alguma coisa urgente aconteceu para você e a hora é sempre a hora inadequada. A hora da necessidade é sempre hora inadequada. E a palavra de Deus começa a nos ensinar essa questão, que as necessidades ocorrem nas horas mais inesperadas. Na hora da solidão, na hora que não temos recursos disponíveis, e aí o Senhor nos ensina a importunar o verdadeiro amigo. Não é se conformar com a situação, é importunar o verdadeiro amigo. É interessante que Jesus fala assim, importune o Pai. É isso que ele está dizendo aqui. Importune o Pai em oração.
E eu quero olhar com os irmãos alguma coisa que o Senhor tem falado sobre isso. Ele fala do isolamento. Se você pegar Mateus 6,6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Vamos ler juntos? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. O que ele está dizendo? Que ele vai recompensar. Recompensar não é dar presente, não. Recompensar é atender o clamor que você fez. O que ele disse? Olha, há uma necessidade, entra num lugar secreto, que aí você vai falar. E quando você vai falar das coisas, não é bom falar em público, é bom você falar lá isolado, na porta trancada, lá dentro do seu quarto, e vai falar com o Senhor, se derramar diante do Senhor sobre aquilo que está sendo a sua necessidade. Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1, o Senhor enfatiza mais uma vez que oração não tem que parar. Lucas 18, verso 1. Ele começa a contar uma parábola sobre oração e nós verificamos quantas vezes o Senhor ensinou a orar. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e às vezes desfalecer. Nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, eu oro continuamente e nunca desanimo daquilo que eu coloquei diante do Senhor. Sei de antemão que o Senhor já me recompensou, que Ele já olhou a situação, Ele sabe exatamente a carência que nós temos, Ele sabe o que precisamos, e o Senhor vai falando isso. O teu Pai sabe o que você precisa, mas você precisa se derramar diante do Pai. Quando nós chegamos ao Senhor e nos derramamos diante dEle, nós confessamos aquilo que está na nossa alma e acaba a nossa prepotência. Acaba a questão que eu faço. Eu tenho conversado com um irmão não que pretende ser irmão, está no caminho de conhecer o Senhor, e uma das maiores dificuldades que essa pessoa tem é porque ela quer sempre se esforçar. E eu tenho falado, olha, aprende a não se esforçar. Aprende a receber do Senhor. Ele que faz a obra. Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa sim. Confiar que Ele é poderoso para fazer. Nós temos sempre a tendência disso, e temos sempre a tendência de ficarmos firmados naquilo que nós achamos, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, e a nossa oração às vezes é tão infrutífera exatamente por isso, porque nós estamos colocando para Deus não a nossa necessidade, nós estamos colocando uma imagem para Deus. O Senhor falou uma vez, numa parábola, de dois homens que foram ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu foi fazer imagem diante de Deus. O publicano, que ficou perto do fariseu, ele chegou e falou: Senhor, eu não sou digno de falar contigo, eu sou pecador. E contou tudo que ele era. O outro ficou falando: não sou como esse, eu sou muito melhor que ele, não sou assim, nesse nível, eu sou de outro. E às vezes nós temos a tendência, mesmo quando estamos sozinhos, de vender imagem para Deus. Senhor, tu sabes que eu tenho te honrado e bendito. E começa a falar um currículo de uma coisa que não é fato. A palavra de Deus fala: tranca a porta, porque agora você vai falar tudo que você tem.
A oração, então, é um derramar da verdade do coração diante do Senhor, como diz Hebreus. Já que tem o acesso ao Santo dos Santos, a presença de Deus chega com o coração aberto. Entra com ousadia, mas com o coração para se derramar diante do Senhor. Fala tudo. E ele começa a mostrar, nesse estudo da palavra, que ele estava dando um ensinamento aos seus discípulos, 3 coisas sobre o que orar. Essas 3 carências básicas o Senhor mostrou nessa oração. O que se necessita, pedir. Primeiro falou, olha, você pede. O que você necessita, você pede. Segundo, o que você perdeu, busca. E a terceira colocação é o que se precisa conquistar. Bater. Então ele fala assim, pedir, buscar e bater. Por que o Senhor colocou essa sequência? Porque são as carências fundamentais que nós temos. Nós temos necessidades que precisamos pedir. Mas tem coisas que nos incomodam que nós perdemos. E precisamos achar. Às vezes nós perdemos durante a nossa vida algumas coisas. Por exemplo, perdeu a alegria, perdeu o ânimo, perdeu uma série de coisas que precisa buscar no Senhor. Às vezes nós estamos achando que precisamos buscar em alguém, e não é alguém, é no Senhor. E a palavra de Deus nos ensina isso, e aquilo que nós precisamos conquistar, que está no Senhor também. Bater. Para que abra a oportunidade. Essa maneira que o Senhor ensinou dessa oração individual, ele trata esses 3 assuntos que são assuntos prementes da pessoa. O que você precisa? O Senhor sabe o que eu preciso? Sabe. O Senhor sabe o que eu perdi? Sabe. O Senhor sabe o que eu quero conquistar? Sabe. É tudo dele. Mas ele fala, olha, aprende a isso, porque você vai se derramar diante do Senhor. Você vai tirar a soberba do seu coração e você vai começar a verificar a graça de Deus operando na sua vida. Por isso tem que ser de porta trancada. Você vai dizer a verdade para Deus. Não é para dizer alguma coisa. Então essa oração não é para ser compartilhada. Essa oração é para ficar sozinho. Diga diante do Senhor, pedi, e ele diz, e dar-se-vos-á. Para cada pedido, tem uma recompensa. Mas ele diz assim, buscai e achareis. Buscar é o quê? É o que se perdeu. Achar é o quê? É o que se perdeu. Ele trata de 3 assuntos. Ele trata do presente, ele trata do passado e ele trata do futuro. Essas 3 coisas colocadas diante de Deus como instrumento da nossa oração. Fala, se derrama diante do Senhor, porta trancada. Quieto lá diante do Senhor. Senhor, eu preciso disso. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos sempre orar segundo a vontade de Deus. Pedir, nós pedimos, fala, Senhor, mas eu quero só isso se for da parte do Senhor para mim. Eu estou olhando para isso como uma coisa boa. Eu acho que é bom isso para mim, mas eu quero que o Senhor avalize. Se o Senhor achar que é bom, o Senhor me manda. Se não é bom, o Senhor me tira isso, não põe não. Daí nós temos 2 tipos de respostas
e são respostas. O Senhor pode nos dar aquilo que nós queremos, ou Ele fala, olha, o que você precisa não é bem isso que você acha, você precisa daquilo dali, e eu vou te dar aquilo dali que você realmente necessita. Nós oramos, às vezes, querendo pegar uma coisa para nós. A palavra fala, pedir e dar-se-vos-á. Pede ao Senhor, trancado, lá. Ele vai mostrar a você que o que você precisa é aquilo, ótimo, vem. Se não é aquilo, ele vai colocar o certo se você orou, colocando diante do Senhor, eu quero a tua vontade. Buscai. Busca aquilo que foi perdido. Às vezes nós estamos carregando coisas conosco, até tristeza no nosso coração, porque nós não verificamos isso em oração. Oração é um lugar de derramar diante do Senhor. Nós, às vezes, preferimos conversar com as pessoas e fazer as pessoas nossas confidentes do que Deus. E a palavra de Deus está dizendo, olha, o maior confidente, o melhor confidente que você pode ter é Deus. Chega diante dele, tranca a porta e abre o coração, mas joga tudo que está no coração para ele. Não faça a oração formal. Faz a oração daquele que quer falar com alguém que resolve todas as coisas. E que certamente vai recompensar. E você vai achar de volta aquilo que você perdeu. E aquilo que o inimigo tomou, o Senhor vai devolver na frente. Porque essa é a promessa dele, buscai e achareis. E o último que ele toca aqui é batei. Bate e vai abrir. Mas bate aonde? No Senhor. Não é bater através do pistolão. Não é bater através das nossas ações. É, de novo, porta trancada. É na porta trancada que nós buscamos todas as coisas que nós temos necessidade. É a porta do quarto trancada que vem todas as soluções para nós, de passado, de presente e de futuro. Nós não recebemos porque vamos buscar. Eu vou buscar a opinião de um, a opinião de outro. O que você acha disso? Ah, eu acho que é muito bom. Você acha que eu devo fazer isso aqui? Deve. Não é rápido o conselho? Você deve seguir essa carreira profissional? Ah, acho que devo, você tem todo jeito. Você deve comprar aquilo ali? Compra, aí é bom, você fica tão bem. Você acha que eu devo me casar com fulano na casa? Ah, fica 2 pombinhos. Depois, quando aparecer o urubu, você trata do assunto. Tem que chegar diante do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo assim, olha, você tem um instrumento fundamental. A Bíblia está dizendo, ora. Por quê? Pelas coisas que ficaram para trás, pelas coisas que você precisa agora e por aquilo que você quer conquistar. E nisso, o Senhor é quem abre a porta. Nós fazemos planos para o futuro e não incluímos o Senhor. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou plantar, eu vou colher, eu vou para aqui, eu vou mudar para lá, eu vou sair para cá, eu vou comprar aquilo ali, eu vou montar uma empresa, vou fazer isso aqui, ou vou me empregar, vou entrar na vida. Fez tudo que é plano, mas não trancou a porta. Sem porta trancada não tem sucesso. Foi isso que o Senhor disse. Entra, tranca e fala, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Como eu vou me comportar profissionalmente? Senhor, como é que eu vou fazer? Quem o Senhor tem separado para mim? Senhor, quem vai ser o meu companheiro? Quem vai ser a minha companheira? Eu ontem assisti um curso de culinária.
Fui a um curso de culinária ontem à noite. Não sei fazer, mas falar igual já sei. Aprendi a falar igual que ele estava falando, até com um jeito interessante. Aprendi lá com um chefe de São Paulo. Sentei ali, assisti aquilo dali. Mas eu conheço ele. Sei que ele é casado umas 6 vezes. E ele falava, meu benzinho, meu amorzinho, no meio, você faz a sua crítica, porque todo mundo vai dizer que está bom, mas você vai dizer a verdade. Eu fiquei olhando porque eu sei que essa deve ser a mulher dele dos últimos 6 meses. Então ele está naquela fase, né? Considerando isso. E eu falei, quando estava conversando com a Iraci, falei, você vê um homem sem Deus e mal casado, que situação adversa. Ele não pode confiar na mulher, porque ele não sabe quantos meses vai durar. A mulher também não pode confiar muito nele, tem que ficar um pensando se o outro está com alguma outra intenção. E ele tem que estar muito bem estruturado contratualmente para ele não sair no prejuízo na próxima separação. Ele tem recurso. E mais do que isso, ele não tem um Deus a quem recorrer, que é o pior da situação. E o melhor da nossa situação é que nós temos um Deus a quem recorrer, para que isso tudo seja evitado. Nós nos colocamos diante do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos ensina a orar. O Senhor Jesus ensinou a orar. E orar é fundamental para a nossa vida e para o nosso sucesso. Quer ter sucesso no futuro? Ore. Tranca a porta. Lembra sempre disso, porta trancada. Coloca diante do Senhor. O que vai ser o futuro? Como é que eu vou me comportar? O mercado, os jovens saem formados aí, todo mundo se forma. E aí? Como é que vai ser o mercado? Em que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer? Às vezes eu estou pensando aqui comigo, fazendo as minhas contas, vou fazer isso, fazer aquilo, eu vou falar com um amigo do fulano, que eu conheço, que é lá de Brasília, que vai me arrumar uma coisa. Aí começa aquilo dali. Não, agora eu vou me dedicar a fazer concurso, eu vou me dedicar a isso aqui. Pode até ser isso daí, mas tem que buscar no Senhor, porque senão vai gastar o tempo todo da vida para não chegar a lugar nenhum. E quando chegou a velhice, olhou para trás e falou, a minha vida foi infrutífera. Sabe por quê? Porque foi por métodos próprios. Quando o Senhor falou assim, olha, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele não falou, tem chance. Tem chance. Olha, quanto ao teu futuro, você está bem encaminhado. Você tem 2% de chance de se dar bem. O Senhor falou, não, aqui é 100%. Se você bater na porta certa, isso não é... Alguns podem falar, aqueles que são teólogos e não conhecedores de Deus, podem dizer, de alguma maneira, não é bem assim, temos que olhar com certo cuidado. O certo cuidado é trancar a porta. E lá dentro falar com o Senhor, Senhor, o meu futuro está nas tuas mãos. Como o meu passado o Senhor já me livrou e o presente o Senhor cuida, o meu futuro está nas tuas mãos. Abre as portas que o Senhor quiser. Até porque o Senhor fala, a porta que eu abro, ninguém fecha. Não é aquela porta que vai entrar, vem a mola, bate. Nem a pessoa entra. Aqui ele está dizendo isso. E eu quero terminar olhando sobre essa questão da oração, e quero, meus irmãos, que não fique isso na teoria. Se há uma coisa que me deixa desesperado é quando o Senhor fala ao coração, como falou o meu coração, sobre isso, e a pessoa fica no campo teórico. Fala, gostei muito. Ótimo. E aí?
Gostei. Mas, e depois? Não, depois eu aprendi. Mas e depois? Praticou? Não. Ainda estou achando, pelos meus próprios métodos, ainda estou achando. A palavra de Deus, o Senhor Jesus alertou. Eu vou dizer o que é a palavra, o Senhor falou. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu compararei ele a um homem que fez a sua casa e escavou profundamente até encontrar a rocha e colocou a fundação na rocha, o alicerce na rocha. E aí ele fala também, mas eu vou comparar uma outra coisa. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica a minha palavra é aquele que construiu sobre a areia. Veio a tempestade e a ruína da casa foi grande. Por isso o Senhor tem nos falado a sua palavra e tem revelado a essa igreja, e ninguém pode dizer, eu não sabia. A desvantagem de estar num lugar onde a palavra de Deus é falada é que você não pode dar desculpa. Isso eu não sabia. E é uma vantagem onde não se fala a palavra. Que pode dizer, não, eu não sabia. Embora os dois vão para o mesmo lugar. Se não chegar a uma experiência de novo nascimento. A vantagem que nós temos é isso. Sabemos para praticar. Tranca. E o Senhor fala, por último, um detalhe importante. Olha o que como começa o verso 10. Porque qualquer. Quem é qualquer? Quem é qualquer? Quem está incluído em qualquer? Todos. Sabe que isso daqui não é exclusivo para novas criaturas? Para nova criatura é chamar de pai. Mas ele diz, qualquer. Trancou, se colocou diante de Deus. Ele não tem as promessas que a palavra de Deus tem para os filhos, mas tendo qualquer. Trancou, qualquer. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Qualquer é qualquer. Qualquer inclui santo. Inclui santo? Inclui. Inclui ímpio? Inclui. Qualquer é qualquer. Orar é a bênção que Deus colocou diante de nós. Ele colocou a palavra para instruir, a oração para ser vitorioso. Agora eu pergunto uma coisa aos irmãos. Por que o sujeito se dá mal? Por que, como a pessoa que estava falando comigo assim, por que tem tanto crente passando tanta privação, dificuldade? Por quê? Está aqui. Não trancou a porta. Você pode até perguntar ao irmão, para incentivar o irmão, e a porta está trancada? Significa que está segurando contra ladrão. Significa, olha, eu estou entrando lá, me trancando diante do Senhor e colocando diante do Senhor. Qual é o problema que não vai ser resolvido? Todo, porque ele trata de passado, presente e futuro. O que nós vamos conquistar, aquilo que nós perdemos e aquilo que precisamos. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra, para sermos em tudo abençoados. Nós já fizemos uma série sobre oração. Daqui até o fim da minha vida ainda devo falar mais sobre oração, mas eu considero que eu estou aliviado sobre essa questão. Os discípulos que o Senhor colocou ao meu cuidado para eu ensinar, eu ensinei. Se não entendeu, pega o CD sobre oração, todos que tem aí, e ouve. Por isso que o CD custa tão barato. Porque não queremos
ter lucro em cima nenhum. Por isso que ele não tem copyright, não tem o direito de cópia, é pirateável. Pode copiar à vontade, faça 3, 4, 5 cópias, só não mistura uma coisa com outra. Mas é para ouvir a palavra, para ruminar a palavra, para ela ficar no coração direto, para não ser alguma coisa religiosa, para vivermos o Evangelho tal qual ele é. Vamos trancar a porta? Amém? Entra lá e tranca. O Senhor sempre fala, o Senhor de toda a graça fala assim, faça prova. Nessas coisas que ele bota geral, ele fala, faz prova.